Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje, que você não vai querer perder, é domando a língua. Agora, minha querida mãe, com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de um dia de cada vez. Um guia devocional para cada dia do ano. Escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é 2 Tessalonicenses 2:13, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Você entende isso? Deus escolheu você, porque você se arrependeu de seus pecados e clamou a Ele para salvá-lo. Ele o escolheu. Somos salvos confiando em Jesus e seu sacrifício na cruz. Somos santificados por continuarmos a confiar no que Ele fez. Não adianta confiar no homem, ou mesmo na igreja. É preciso confiar em Jesus e em sua obra na cruz. 1 Pedro 1:2, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz os sejam multiplicados. Agora, minha querida mãe, com o tema escritura da transmissão. Nosso tema, escritura, é encontrada em 2 Crônicos 7:14, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Alô, meus amigos brasileiros. Hoje irei cantar um corinho de criança novamente. É um corinho que eu aprendi quando criança, mas tem muito a dizer a todos nós. Nós devemos nos comportar só como se fôssemos crianças. A Bíblia ainda fala isso em um sentido, mas a gente tem que colocar-nos como uma criança e cantar esse corinho, ao pensar nesse corinho, como uma criança pensaria. E Deus vai nos abençoar porque tem uma mensagem grande. E logo depois disso irá haver a mensagem. Então preste bem atenção, porque tem algo a ver com a mensagem, certo?
Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, boquinha no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, mãozinhas no que pega. Cuidado, mãozinhas no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, pezinho onde anda. Cuidado, pezinho onde anda. Onde pisa, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, boquinha no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha no que fala. Pois é, cuidado, boquinha no que fala. É uma coisa muito importante. A gente tem que ter cuidado, olhinho no que vê, boquinha no que fala, mãozinha no que pega, pezinho no que onde anda, mas maior parte é a boquinha, porque a boquinha tem muita força que a gente vai aprender. E a gente tem que ter muito cuidado com a boquinha, porque ela é a mais perigosa, certo? Então vamos agora, no mesmo espírito deste hino, busque um pedaço de papel e caneta, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje que você não vai querer perder. Domando a língua. Domando a língua. Domar a língua é um tema importante nas Escrituras. Com nossas línguas, podemos falar para edificar os outros ou podemos falar para derrubá-los. Podemos falar a verdade ou podemos falar a mentira. Ocasionalmente dizemos a coisa errada, mesmo sem querer, ou simplesmente deixamos de dizer as coisas certas. O ditado infantil americano fala: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca vão me machucar. Isso não é muita verdade, mas eles dizem isso. Muitas vezes, quando criança está na escola e existe aquelas pessoas que são maus na escola, que estão maltratando, eu não sei a palavra exatamente, que aqui nos Estados Unidos fala de bullying. Eles vão atacar aquela pessoa diz: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca vão me machucar. Mas as palavras realmente não têm verdade em si. As palavras podem ser armas poderosas que podem motivar ou destruir alguém. A Bíblia está cheia de advertência sobre o poder da nossa língua. Pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição,
porque contém um grande potencial, mas devemos usar a sabedoria para lidar com essa pequena parte de nós com sabedoria. Tiago nos adverte sobre a potencial influência maligna da língua. Vamos ver o texto de hoje. Texto de hoje, Tiago 3, de 3 a 18, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. Conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se virem com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está poste entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestes, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença neste momento. Primeiro, eu quero que Tu me unges com a Tua palavra, para que eu possa expressar a cada um o que Tu tens, que cada pessoa que está escutando possa ouvir. Eu quero que eles recebam a mensagem de Ti e não de mim, porque eu não sou nada, eu não tenho nada a dar,
mas tu tens através de mim. E eu quero que use esse teu servo para falar a tua palavra. Senhor, eu peço que esteja com cada pessoa, que não existe algo que vai distraí-los para outra coisa, mas que possam prestar bem atenção o que tu tens para dizer aos seus corações. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. As manchetes estão sempre cheias de consequências de palavras imprudentes. Alguém disse, mandou a mensagem de texto, ou tweetou, algo que agora volta para mordê-los. Os políticos são forçados a engolir suas palavras com profusas desculpas. Outros são envergonhados por opiniões passadas. A língua é certamente a parte mais perigosa do nosso corpo. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Vou repetir esse versículo, Provérbios 18, 21. Mas se você tem uma caneta, pedaço de papel e caneta, escreva naquele pedaço de papel, domando a língua, o texto que é Tiago 3, de 3 a 18. E agora Provérbios 18, 21, que diz, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. As palavras podem fazer ou quebrar vidas, relacionamentos e igrejas. A linha entre informação e fofoca, calúnia é facilmente. A linha entre informação, fofoca e calúnia é facilmente ultrapassada. Ninguém pode domar a língua, exceto Deus por sua graça. O texto novamente de hoje é Tiago 3, de 3 a 18. Versículo 3. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. A explicação é, o Espírito Santo está dizendo que nossas bocas devem nos obedecer em vez de nós obedecermos nossas bocas. Muita gente fala sem pensar. E aí sai o que você não quer que saia. E isso é o que está dizendo. Vamos ter controle da nossa língua e dizer o que precisamos dizer e não o que não é necessário. Versículo 4. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Isso refere-se aqui ao leme, sendo comparado à língua. Essa língua precisa ser controlada pela pessoa que governa, por nós. Nosso corpo precisa controlar essa língua. E a única maneira de fazer isso é através de Jesus Cristo, que ele fez no Calvário, e o Espírito Santo, que está dentro de nós para nos guiar neste passo. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro. É pequeno, mas exerce uma influência poderosa. Essa língua aqui controla tudo.
faz bem ou faz mal? Como você quer que sua língua faz? Fazer bem ou fazer mal? Vamos ver mais adiante. E gloria-se de grandes coisas. Responsável por grandes coisas, sejam boas ou más. Essa língua. Responsável por grandes coisas, sejam boas ou más. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A imagem projetada aqui por Tiago é a imagem de uma vasta floresta em chamas. Tudo incendeia pela queda de uma única faísca. Uma única faísca. Estou me lembrando de uma historinha, e eu poderia ter usado essa história quando eu cantei, mas ela é apropriada para agora. Existiam umas revistas que meus pais recebiam para nós, para jovens, e eu gostava daquelas revistas. Eu não sei onde existem essas revistas mais, gostaria de consegui-las, não sei se ainda estão em existência ou não. Mas dentro daquela revista houve uma história de uma menina. Ela viu esse menino entrar como é que se diz? Entrar no escritório do professor. E quando ela entrou, quando ela viu ele entrar, ela pensou, fulano de tal está entrando lá, vai conseguir achar as respostas da prova. Eu vou contar a todo mundo o que ele está fazendo. E ela foi e contou. Fulano de tal entrou no escritório do professor e ele buscou as coisas que não devia buscar. E depois ela soube que este menino tinha ido lá para o escritório do professor porque o professor mandou que ele fosse buscar alguma coisa lá. Mas ela já tinha dito a todo mundo o que ele fez de ruim. Só que ele não fez aquilo. Então a sua mãe o levou para cima de um monte, quando havia muito vento. E levou um saco de penas, não sei se foi de galinha ou de que for, mas havia penas dentro daquele saco. E ela soltou as penas. O vento as carregou. Foi embora. E a mãe disse, agora vai e ajunte todas essas penas. Ela olhou para a mãe e disse, como? O vento as carregou e eu não tenho jeito de conseguir catar todas essas penas. O que eu faço? Eu não posso. A mãe dela disse, é isso mesmo. É isso que você fez com aquele menino que você contou a história. Você falou que ele fez isso e aquilo. Agora vai e conserte. Como? Eu não posso consertar isso. É verdade, você não pode. Porque o vento soprou. E foi a maior distância que você pode ver. É isso que a língua faz. É perigoso. Controle essa língua. Não vai contar as coisas que você não tem certeza.
Você sim, você viu ele entrar no escritório do professor. Mas você não sabia que o professor mandou que ele fosse buscar algo lá. E é isso que você tem que ter cuidado. Cuidado com essa língua. Vamos ver mais adiante, no versículo 16. A língua também é um fogo. Tá vendo? Exatamente o que eu falei sobre as penas está acontecendo aqui com o fogo. Assim também é um fogo. Fala do fogo da forma negativa, aquele que destrói. Há simplesmente uma faísca queimou uma floresta. Simplesmente uma palavra derrubou o menino. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua, de alguma forma, é responsável por toda a iniquidade do mundo. No jardim do Éden, quando a serpente falou à mulher, sim, é verdade, se você comer desse fruto, você conhecerá o bem e o mal. E Deus não quer que você conheça tudo isso. Por isso, que seja como Ele, e conhece tudo isso. Aqui vem a destruição da boca, encorajando a mulher a comer do fruto que não devia comer. Sim, a língua é responsável por toda a iniquidade. A língua está posta entre nossos membros. Refere-se ao membro do nosso corpo e contamina todo o corpo. Falando constantemente de forma negativa pode causar doenças físicas no corpo. E se você repara, cada pessoa que está falando mal de outros, que está falando negativo, está falando coisas que não deve falar, você vê aquela pessoa está sempre doente. Então vamos ter cuidado, que isso não é o direito, a maneira que Deus quer que nós comportamos. Inflama o curso da natureza. A língua nos coloca em um determinado caminho. E neste caso, o caminho errado. E é inflamada pelo inferno. Ao usar a palavra inferno, somos levados a entender não apenas a maldade da língua, mas também seu poder destrutivo. Quando a pessoa faz as coisas, continua permanecendo no pecado e fazendo o que Deus não quer que ele faça, vai ao inferno. E isso está referindo a isso. Então vamos ter muito cuidado. Vamos entregar essa língua na mão do Senhor. Vamos ver versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de pestes feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Um fato comprovado. Você pode pegar um animal e domá-lo. É muito lindo. E mesmo assim, a língua precisa ser domada. Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. A língua precisa ser domada. Mas nenhum homem pode domar a língua. Então o que eu vou fazer? Vamos ver a explicação aqui. E essa é a palavra do Senhor. No entanto, a língua pode definitivamente ser domada pelo Espírito Santo. A forma como que isso é feito tem a ver com a cruz de Cristo. O Espírito Santo trabalha dentro dos parâmetros da obra consumada de Cristo na cruz. Ele exige que sempre façamos da cruz
o objeto de nossa fé. Então, ele pode fazer coisas poderosas em nossas vidas. Romanos 8, de 1 a 2 e versículo 11. Escreva isso, Romanos 8, de 1 a 2 e versículo 11. É um mal que não se pode refrear. Essa cheia de peçonha mortal. O crente deve perceber isso. Isso significa que os que só porque ele é salvo, isso não garante necessariamente uma mudança neste problema. Como afirmado, definitivamente pode ser, e de fato deve ser mudado, mas só pode ser assim, através da cruz. Então, a gente está falando aqui que a gente precisa domar essa língua, mas o único meio que a gente pode domá-lo é através da cruz de Cristo. Por meio de Cristo, através da sua cruz. E quem nos ajuda é o Espírito Santo que está dentro de nós. Nos ajuda a fazer isso. Versículo 9. Com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Proclama a incoerência para dizer o mínimo, de abençoar a Deus em um momento e amaldiçoar os homens no próximo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Feitos à semelhança de Deus. Vamos ver o versículo todo. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Em certo sentido, quando amaldiçoamos os homens, os que se referem a desejar que eles sejam feridos, estamos amaldiçoando a Deus. Amaldiçoar a Cristo é amaldiçoar o Criador. A gente tem que ter cuidado, porque amaldiçoando a outra pessoa, a gente está amaldiçoando a Cristo, ao Criador. E a gente não quer fazer isso, não é? Versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Apresenta a língua dedicada a uso tão diverso. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Se o Senhor fizer sua vontade em nossos corações e vida, então existirão. Porventura, deita alguma fonte de mesmo manancial, água doce e água amarga? Necessariamente essa pergunta deve ser respondida negativa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Perdão, eu pulei muito. Tá certo. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira, figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Isso fala da natureza. Contudo, o homem pode fazer o que a natureza não pode. Estamos vendo que na natureza existe harmonia. Não pode sair água doce e salgada da mesma fonte. Como não pode, a figueira não pode produzir azeitonas ou a videira figos. Não pode. Mas da mesma boca, a língua pode abençoar como amaldiçoar.
ela não está fazendo o que a natureza faz, ela está derrotando a natureza, não é? A língua é muito grande nesse sentido. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Isso se refere ao verdadeiro professor da palavra de Deus. Mostre pelos seus bons tratos, estilo de vida. Então, se você mostra pelos seus atos, as pessoas conhecem, porque vão dizer, aquele homem sabe o que fala. Eu vejo no que ele diz, ele está sempre fazendo bem, está sempre ajudando os outros. Não é ele que está falando isso, é a pessoa que está observando, está dizendo isso. Porque aquela pessoa está mostrando da maneira que ele trata, da maneira que ele age. Que ele é sábio da palavra de Deus. As suas obras em mansidão de sabedoria. Refere-se, contudo, do crente com a língua domada. Mas se tendes amargura, inveja ou sentimento faccioso em vosso coração, proclama a natureza pecaminosa brotando para a vida, assim governando a vida do crente. Então vamos ter cuidado. A amargura não deve ter lugar na nossa vida. Inveja e sentimento faccioso não deve ter lugar na nossa vida. Mas é através da cruz do Calvário que teremos vitória sobre isso. Vamos ver Romanos 6, 12 a 13. Aliás, eu quero que você note. Não vos glorieis, quer dizer, não se vanglorie, nem mentais contra a verdade. Isso refere ao fato de que, se nós vangloriarmos de qualquer coisa que não seja a cruz, que estamos mentindo pura e simplesmente. Se a gente não está vangloriando com a cruz de Cristo, o que Ele fez por nós no Calvário, então a gente está simplesmente mentindo da palavra, o que é o que está dizendo aqui. Vemos isso em Gálatas 6,14, anote, Gálatas 6,14. Versículo 15. Essa não é sabedoria que vem do alto. Qualquer sabedoria que reivindique salvação ou vitória de qualquer forma ou maneira que não seja a cruz, não é sabedoria do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Qualquer que seja seu apelo, se não é a cruz, é de Satanás. Isso abrange a psicologia humanística, além de qualquer outra coisa inventada pelos homens, ou seja, demônios. Tenha cuidado de onde você busque a sua orientação. Vamos ver a Bíblia em si, a coisa mais importante de que a gente tem que ter a Bíblia. A Bíblia como a coisa mais, o nosso guia. Psicologia pode talvez nos ajudar um pouquinho, mas a Bíblia nos ajuda totalmente. É mais poderoso. Vamos ver versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Se não é a cruz, é confusão e toda má obra. Então, a Bíblia que nos diz sobre a cruz. Não existe resolução se não é a Bíblia. Porque se não é a Bíblia, é confusão e toda má obra.
Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Encontra-se em toda a sua plenitude em Cristo e somente em Cristo. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essas coisas apresentam a obra do Espírito Santo, com a cruz como meio e Cristo como a fonte. Então vamos ver. A gente precisa de Cristo ser a nossa fonte. O meio será a cruz. E a obra do Espírito Santo dentro de nós com essas coisas. Então vamos ver o versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Apresenta a lei da semeadura e da colheita. Se você quiser ter esse Jesus Cristo que morreu na cruz para te ajudar a domar essa língua na sua vida, queremos te dar essa oportunidade. Iremos fazer a oração que é chamada oração do pecador. Ela não tem poder em si mesmo, mas é simplesmente para ajudar você a fazer a sua primeira oração. Eu quero que você repita através de mim, mas como eu já disse, as palavras não têm poder em si. É o que você fez. A Bíblia diz, se em teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e com a boca confessares, no coração creres, e com a boca confessares. E é o que você vai fazer quando você faz essa oração. Vai confessar com a boca, mas acreditando no que está dizendo. E assim você será salvo. Vamos fazer a oração. Você repete após mim. Vou dar uma pausa após cada parte e você repete até o final. Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados e como eu tenho vivido, as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe e me purifica com seu sangue precioso de toda injustiça. Com minha boca, eu confesso, Senhor Jesus, em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida, segundo a sua palavra, que não pode mentir. Estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero fazer uma oração para todos vocês. Não vai embora porque existe mais ainda. Nosso Deus, nosso Pai, eu queremos chegar na Tua presença. Eu peço para cada pessoa que está escutando, que o Senhor possa ajudá-los em cada situação, em cada provação que passam. Ajude-os a tomar a sua língua para a Tua glória, Senhor. E também supre as suas necessidades físicas. Senhor, eu peço que as pessoas que estão doentes possam ser saradas. As pessoas que têm necessidade, estão necessitando de um lugar para morar, comida, roupa. Tu sabes qual a necessidade de cada um. Quero que supre cada necessidade da pessoa que está escutando. Que as pessoas que estão escutando possam crescer em Ti. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Não vá embora, pois voltarei já
uma mensagem, umas instruções para você, certo? Não vai embora. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você aceita, você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas,
que tenha acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar na palavra, no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja, não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação, ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.